Orando com o Santo do Dia, dia 25 de outubro, celebramos hoje a festa de Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores. Nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje São Paulo. Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão mor, prefeito da vila, comerciante, pertencia à Ordem Terceira Franciscana e era famoso por sua generosidade. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros, mulher generosa, filha de fazendeiros e descendente da família de bandeirantes, do bandeirante Fernão Dias. Galvão viveu até os 13 anos na casa de sua família em Guaratinguetá. Quando atingiu esta idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. No mesmo seminário já estava o irmão de Frei Galvão, José, de 19 anos. Galvão estudou no seminário de 1752 a 1756. Progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Em 1755, recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe. Este fato fez com que ele assumisse Santa Ana, de quem era devoto, como mãe espiritual, tanto que seu futuro nome de religioso justamente leva Frei Antônio de Santana Galvão. Ele queria ser jesuíta, mas as perseguições contra os jesuítas, instaurada pelo Marquês de Pombal, obrigaram-no a seguir o conselho do pai e se tornar franciscano no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762, Frei Galvão foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Em 1768, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. Era um cargo importante na época. Frei Galvão se destacou nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de o Novo Esplendor do Convento. Em 1770, foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso porque ele compunha peças poéticas em latim, odes, ritmos e epigramas. Suas composições foram sempre bem metrificadas e cheias de profundo sentimento religioso e patriótico. Entre 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento que abrigava devotas de Santa Teresa de Ávila, em São Paulo. Lá ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que dizia receber um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento. Galvão estudou essas mensagens,
consultou outros teólogos que as reconheceram como verdadeiras e sobrenaturais. Num tempo em que construções de conventos, de ordens religiosas e até de igrejas estavam proibidas em todo o império pelo Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências e fundou um novo recolhimento chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação foi em 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual da nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Frei Galvão escreveu os estatutos, as regras e deu todo o amparo necessário para que o pequeno recolhimento se tornasse, de fato, uma congregação religiosa. Irmã Helena e mais 2 jovens vocacionadas foram morar no recolhimento. O recolhimento, porém, nada mais era do que um casebre afastado da cidade, no meio do mato. Este local é hoje o mesmo onde está o Mosteiro da Luz, construído por Frei Galvão. Ali, por causa da construção, iniciou-se o bairro da Luz, na cidade de São Paulo. Aos poucos, outras jovens vocacionadas foram entrando no recolhimento, confirmando a profecia de Irmã Helena. Quando o recolhimento tinha pouco mais de 1 ano, um fato surpreendente mudaria todo o rumo da história. Irmã Helena faleceu repentinamente em 23 de fevereiro de 1775. Por isso, Frei Galvão se viu obrigado a se tornar o novo diretor do Instituto, o novo líder espiritual das irmãs. Nisso, um grande número de moças vocacionadas começaram a vir para o recolhimento. Aos poucos, não havia mais lugar para acomodá-las com dignidade no casebre. Por isso, Frei Galvão, usando das habilidades que aprendeu com os jesuítas, projetou e começou a construir o Mosteiro da Luz. No começo, ele e as irmãs trabalhavam na obra. Depois, os pais das irmãs do recolhimento começaram a enviar escravos e dinheiro para ajudarem na construção. O povo, vendo a grandeza da obra, começou a ajudar com mantimentos, alimentos para todos e materiais de construção. Um governador novo, porém, chegou a São Paulo e quis pôr a ordem de Marquês de Pombal em prática, mandando fechar o recolhimento. Frei Galvão obedeceu, mas as irmãs se recusaram a sair do recolhimento. O governador então começou a agir com violência, enviando tropas e ameaçando destruir tudo. Mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, Frei Galvão voltou a liderar a construção e o recolhimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos e, como foi dito, deu origem ao bairro da Luz, em São Paulo. Mais tarde, o capitão-mor de São Paulo sentenciou um soldado à morte pelo fato de este ter ofendido levemente a seu filho. Frei Galvão, não aceitando a punição, defendeu o soldado e, por consequência, foi preso. Mas o povo, as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior provincial, escrevendo-lhe que nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento.
Depois, em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre de noviços em Macacu e em 1798 assume o cargo de guardião do convento de São Francisco. Certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada a sua missão, tinha que regressar por causa de compromissos no convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles que estava padecendo com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase para morrer de dor. Impossibilitado de ir até lá, Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora. Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos. Olha que coisa impressionante. Vocês veem que é a obra de Deus. Que é a obra de Deus. Alguém que não sabe de nada fala bobagem, diz isso é crendice, isso não tem sentido. Deus pode tudo e Deus faz tudo. Nada, aliás, tudo é possível àquele que crê. Tudo. E então, eles levaram o papelzinho, a pílula, e ele dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora. Está aí. Toma a pílula, reza o terço. Mais tarde espalhou-se a notícia da cura daquele doente. Tempos depois, o frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria o risco de morte. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que as tomou e conseguiu dar à luz um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois ele as abençoava e as irmãs distribuíam para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas, muitos milagres, muitas curas através das pílulas de Frei Galvão. Em 1811, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba. 11 meses depois, voltou para o convento de São Francisco, em São Paulo. Nos últimos anos de sua vida, já sentindo dificuldades de caminhar do convento franciscano onde morava até o Mosteiro da Luz, para orientar as irmãs e atender o povo, Frei Galvão conseguiu permissão do bispo Mateus de Abreu Pereira e de seu tutor para ficar no mosteiro que ajudara a criar e que era sua vida. Ali, Frei Galvão atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas e ensinava as irmãs. Frei Galvão era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos como o dom da cura, dom de ciência, bilocação, levitação, foram famosos durante sua vida, sempre em vista do bem de doentes, moribundos e necessitados. Embora ele sempre escondesse seus atos de caridade, quase todos eram anunciados pelas pessoas que eram beneficiadas por ele. Com muitas esmolas que ele recebia de pessoas ricas,
Ele pagava dívidas de pessoas presas nas mãos de agiotas que se mantinha oculto. Só depois de muito tempo os beneficiados ficavam sabendo que Frei Galvão é quem tinha ajudado. Frei Galvão veio a falecer no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus com fama de santidade. Uma multidão veio se despedir do santo que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer graças recebidas pela sua intercessão. O Mosteiro da Luz foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. De fato, é precioso. Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, em 25 de outubro de 1998, Galvão se tornou o primeiro religioso nascido no Brasil a ser beatificado pelo Vaticano. E eu tive a honra de estar nessa celebração presidida pelo São João Paulo II, na Praça de São Pedro. Foi um dia que eu guardo com grande recordação em meu coração, ter estado na beatificação de Frei Galvão. Em 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI celebrou a missa de canonização de Frei Galvão em São Paulo, acompanhado por uma multidão de mais de 1 milhão de fiéis. E, de fato, para a canonização, a exigência da comprovação dos milagres, foi para Frei Galvão foi a cura de Sandra Grossi de Almeida e Daniela Cristina da Silva, acontecidas pela intercessão de Frei Galvão. São verdadeiros milagres inexplicáveis cientificamente. Sandra possuía uma malformação uterina que impossibilita qualquer mulher de manter um feto por mais de 4 meses. Pois em 1999, após tomar as pílulas e pedir Frei Galvão, ela prosseguiu com a gravidez e deu à luz ao menino Enzo. E Daniela Cristina da Silva, então com 4 anos de idade, sofria de uma hepatite considerada incurável pelos médicos. Após tomar as pílulas e rezar fervorosamente, ficou curada inexplicavelmente. São Frei Galvão, rogai por nós. Que coisa maravilhosa. Vamos rezar, concluindo, rezando com Frei Galvão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos, por tudo que fez e sofreu o Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente vos peço. Amém. Que Deus abençoe, proteja, livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fique na paz. Um abraço. Até o próximo.